E uma publicação da Embrapa caracteriza a produção agropecuária no bioma Caatinga, a partir da identificação de 74 produtos agropecuários representativos e persistentes na Caatinga. Foram feitas análises de cada uma das cadeias produtivas nessa região e suas respectivas evoluções espaciais no período de 90 a 2017. Vamos então falar ao vivo com o analista da Embrapa Territorial, André Farias. Oi, André, bom dia para você, bem-vindo aqui ao nosso Bem da Terra. Excelente, né, esse estudo que data da década de 90 até 2017, tratando de um importante bioma, dando a visibilidade coerente aí para os produtos, né, de eficiência agropecuária. Como é que foi desenhado, feito esse estudo? Bom dia para você. Bom dia, Renata. É uma grande satisfação conversar com vocês do programa Bem da Terra. Então, essa publicação é resultado de uma pesquisa recentemente divulgada pela Embrapa, que objetivou caracterizar a produção agropecuária do bioma Caatinga. Então, como é de conhecimento, a Caatinga é um dos 6 biomas do Brasil e é um bioma que tem características únicas, particulares, uma vegetação muito adaptada à restrição hídrica, uma vegetação muito diversa, com espécies endêmicas que são encontradas apenas na Caatinga e em nenhum outro lugar do mundo, e que também, a despeito do senso comum, a produção agropecuária do bioma Caatinga é extremamente relevante. Apenas para você ter uma ideia, 32% dos estabelecimentos agropecuários do Brasil estão localizados no bioma Caatinga, envolvendo em torno de 4 milhões de pessoas na agropecuária. Então, dada a relevância da produção agropecuária da Caatinga, nós fizemos esse estudo objetivando entender a produção agropecuária nessa região. Então, quando nós fazemos, como que a gente realizou esse estudo, como que a gente estruturou esse estudo? Nós analisamos a produção agropecuária no intervalo de 1990 a 2017, procurando aqueles produtos que nós denominamos como produtos persistentes. O que são os produtos persistentes? São produtos que foram produzidos em todos esses anos ou na maior parte desses anos. E nós encontramos 74 produtos persistentes na Caatinga, 74 produtos que são característicos do bioma Caatinga, desde lavouras permanentes, temporárias, pecuária, extração vegetal e silvicultura. E para cada um desses produtos, para cada uma dessas cadeias produtivas, nós analisamos com detalhe em termos de alguns indicadores, como o indicador de concentração territorial e o indicador de dinâmica espacial, mostrando as características de cada uma das cadeias e de como elas se comportam nesses últimos anos. Desses 74 produtos, André, a nível de evolução espacial, territorial, enfim, de características que realmente identificam, né, a presença deles e as oportunidades também para os produtores rurais. Quais a gente poderia destacar de fato que chamaram a atenção de vocês? Quando a gente fez esse estudo, nós observamos uma situação bastante diversa, né? Então, tem alguns produtos que nós observamos uma alta concentração espacial, ou seja, tem algumas regiões que produzem mais e, portanto, se destacam em termos de produção. Então, por exemplo, se produz milho, né, em toda a Caatinga, mas tem algumas regiões específicas onde esse volume de produção é maior. Para citar um outro exemplo, a produção de melão. 95% do melão produzido no Brasil está localizado no bioma Caatinga, né? Dessa produção de 95% da Caatinga, apenas 4 micro-regiões são responsáveis por mais de 75% da produção. Então, no caso da produção de melão, é uma produção extremamente concentrada, extremamente localizada em poucas regiões. Quando a gente analisa outras cadeias produtivas da Caatinga que são mais tradicionais, como, por exemplo, a produção de caprinos e de ovinos, nós verificamos que mais regiões participam da produção. Então, quando a gente analisa, por exemplo, caprinos, nós vemos que 28 micro-regiões precisam ter as suas produções somadas para atingir 75% da produção. Então, quando a gente fez essa análise da concentração territorial, nós verificamos que alguns produtos apresentam uma alta concentração e outros produtos apresentam uma maior dispersão. Geralmente, os produtos que apresentam uma maior concentração são aqueles produtos associados a alguma condição específica.
por exemplo, a fruticultura. A fruticultura na Caatinga está muito associada à localização da irrigação. Então, onde eu tenho oferta da irrigação, onde eu tenho perímetro irrigado, eu tenho um crescimento da produção, eu tenho um aumento da produção, e aí isso reflete nos indicadores de concentração espacial. Ao passo que, quando eu tenho cadeias produtivas muito tradicionais da região, como a produção de mel, a extração de lenha ou mesmo a bovinocultura, eu tenho mais regiões participando, eu tenho um contexto de uma maior dispersão territorial. Exatamente. E aí, o que a gente consegue dar um passo mais avançado nesse sentido, né? Desse estudo, dessa pesquisa. Ao passo que você tem realmente produtos mais localizados, como você falou, fruticultura ligada diretamente ao caso da irrigação, e a ovino-caprinocultura mais espalhada aí, uma atividade que acaba sendo aí melhor explorada por outros produtores de vários estados. Então, a partir desse estudo, né, o que vocês pretendem fazer, né, dar esse passo adiante para os produtores rurais se aproveitarem no bom sentido dessa pesquisa mesmo, né, que é bastante embasada cientificamente, trazendo aí 74 produtos. O que vocês devem passar agora a nível de informação e compartilhar com os produtores rurais de todo esse bioma, né? Me surpreendeu muito o fato de 32%, então, das propriedades aí estarem nesse bioma, ou seja, a gente está falando de quase 1/3 da produção rural brasileira. É muita coisa. Então, o que a gente pode tirar de lição e passar aos produtores rurais a partir desse estudo, André? Exatamente. Então, quando a gente realiza um estudo como esse, nós partimos da seguinte premissa dentro da Embrapa, que quanto maior o nosso conhecimento do território e maior conhecimento das características da agropecuária, melhores serão as decisões tomadas futuramente. E essas decisões, elas são da esfera pública, elas são da esfera privada, dos produtores rurais. Então, na medida que a gente conhece como a produção se concentra e como ela se desloca espacialmente, como que ela se movimenta, quais são as tendências que estão concretizadas, por exemplo, nessa publicação, nós conseguimos um melhor planejamento e tomar uma melhor decisão. Então, pensando em política pública, por exemplo, tem políticas públicas que são políticas públicas estruturantes. São políticas públicas que precisam estar em todas as regiões. Então, por exemplo, o crédito agrícola, o seguro agrícola, ele precisa estar presente porque ele é extremamente relevante. Agora, tem outras políticas públicas que elas são mais focadas em uma determinada cadeia. Elas têm uma determinada ênfase em fomentar algum aspecto da cadeia produtiva de um determinado produto. Se o fator volume de produção for importante para essa política pública, eu posso utilizar dessa referência de onde a produção se concentra para planejar melhor a minha política pública. De outro modo, na esfera privada, isso também é verdade. Então, se eu tenho uma empresa que comercializa adubo para feijão e para milho, por exemplo, eu posso olhar para esse universo caracterizado para essas regiões de maior produção e planejar as minhas decisões de comercialização, as minhas decisões de investimento, as minhas decisões estratégicas do meu negócio. E os produtores rurais também terão uma ideia de qual o contexto regional daquele produto que eles têm. Qual o contexto regional? Se eu produzo milho, qual que é o contexto regional da produção de milho no bioma Caatinga, da ovino-caprinocultura, da bovinocultura? Então, na medida que eu conheço essa realidade, melhores, em tese, serão as decisões que eu vou tomar, né? Serão mais assertivas, mais eficientes, né? E tendem a produzir um melhor efeito, contribuindo com o melhor desenvolvimento, tanto social e econômico da agropecuária da Caatinga, que, como você citou, extremamente relevante, compreende 1/3 dos produtores rurais do Brasil. Muitíssimo obrigada, André. Parabéns pelo estudo, pelo trabalho de vocês. A gente volta a se conectar em outras oportunidades, com toda certeza, sempre trazendo aí as pesquisas, as ciências desenvolvidas por vocês da Embrapa. Obrigada, viu? Um ótimo dia.